Deputada Fatinha, presidindo também esse expediente final, já presidiu a nossa ordem do dia hoje. Quero repetir o que falei do microfone de à parte, da importância do simbolismo, né, de sua presença hoje como deputada, como uma das integrantes da bancada feminina da Alerj, assumindo a condução dos trabalhos desde a ordem do dia e até agora no expediente final. Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional de Luta da Mulher, quero, em primeiro lugar, dizer que também considero não ser um dia para transmissão de votos de parabéns. Acho que é, sobretudo, uma data que demarca, por um lado, todo um esforço histórico, intercultural, que vem sendo empreendido por mulheres de várias origens, de várias formações, de diferentes credos, em defesa de seus direitos, buscando tirar a diferença de uma história de desigualdade, uma história de violação de direitos, uma história de repressão, uma história de violência que marca, infelizmente, a trajetória das mulheres na humanidade. E, por outro lado, demarca ainda uma data que sintetiza, não esgota, mas sintetiza, uma luta que é cotidiana. E é disso que eu quero falar. Quero ressaltar, a luta cotidiana das mulheres. Tenho muito apreço pela categoria de cotidiano. Faço aqui referência a uma educadora que nos deixou no ano passado, professora Regina Leite Garcia, que trabalhou muito intensamente o conceito de cotidiano no campo das ciências da educação. E acho que mais importante do que cumprimentar uma mulher pelo dia 8 de março é ressaltar, respeitar e apoiar suas lutas cotidianas no trabalho, na família, na militância social, no parlamento, quando elas chegam ao parlamento, enfim. Portanto, quero destacar, sobretudo, a luta cotidiana das mulheres, em especial das mulheres fluminenses e brasileiras. Deputado Márcio Pacheco, há interpretações históricas diversas sobre a origem do 8 de março, porque a história é uma ciência também interpretativa, né? E eu quero aqui me referir ao 8 de março de 1917, quando dezenas de milhares de mulheres marcharam para protestar, doutor Giulianelli, contra o czar Nicolau II, já no ambiente, já no contexto da Revolução Bolchevique que se desenhava. Aquelas mulheres, no 8 de março de 17, a Rússia usava um outro calendário, então era o calendário juliano. Então, para o calendário juliano, então adotado pela Rússia, era 23 de fevereiro, mas traduzido para o nosso calendário, é o 8 de março. Aquelas mulheres lutavam, em primeiro lugar, por melhores condições de vida e por acesso ao alimento, porque a Rússia estava enfiada na Primeira Guerra Mundial, sofrendo muitos reveses, seus maridos e filhos morrendo nas trincheiras de guerra, e elas então foram protestar por pão, pelo retorno de seus companheiros das trincheiras de guerra, contra as condições absurdas de trabalho a que estavam submetidas. Por isso aquela marcha histórica ficou conhecida como a Marcha da Paz e do Pão. É a esse 8 de março de 17, portanto há 100 anos, já no ambiente, como eu disse, no contexto de elaboração, de construção da Revolução, que se estabeleceu alguns meses depois, em outubro daquele ano, porque esta menção traduz exatamente a simbologia da luta. E, deputada Fatinha, há indicadores que são extremamente graves em relação à condição das mulheres na sociedade contemporânea. Eu trago aqui, por exemplo, poderia usar outros dados, mas eu trago dados do Rio de Janeiro. Eu trago dados de 2015, dados sobre violência contra a mulher no estado do Rio de Janeiro, e dados de uma fonte oficial. É o Instituto de Segurança Pública, que
se baseia em dados fornecidos pela própria Polícia Civil do Estado. E o Instituto trabalha com 5 formas de violência: violência física, violência sexual, violência patrimonial, violência moral e violência psicológica. E aí, em cada uma dessas classificações, estabelecem-se os delitos, a tipologia dos delitos. Então, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, em 12 tipos de delito que se enquadram nessas 5 classificações, as mulheres são as maiores vítimas em 10 deles. Por exemplo, lesão corporal dolosa. Em 2015, foram 77.400 vítimas no Rio de Janeiro, das quais 64% de mulheres. Estupro e tentativa de estupro, as mulheres são, de longe, as maiores vítimas. 4.887 casos registrados de estupro em 2015, de tentativa de estupro 531. No primeiro caso, 84,5% de mulheres são as vítimas, e no segundo caso, tentativa de estupro, mais de 90% das vítimas são mulheres. Violação de domicílio, por exemplo, violência patrimonial, quase 4.000 casos registrados, dos quais cerca de 70% domicílios de mulheres. Calúnia, difamação, injúria, mais de 50.000 casos registrados, 73% contra mulheres. Ameaças, as mais diversas, constrangimentos ilegais, tudo isso vitima de maneira muito maior, muito mais expressiva as mulheres. Não é à toa que elas estão em greve hoje. Há um movimento internacional. Nós vamos ao encontro desse movimento daqui a pouco, na Candelária, que vai marchar até aqui a Praça 15, contra esse estado de coisas e contra, no contexto brasileiro especificamente, há um conjunto de reformas e de medidas adotadas, seja pelo governo federal, seja pelo governo estadual, que violam, desqualificam e reduzem os direitos das mulheres. No caso emblematiquíssimo da reforma da Previdência, que tenta aprovar o governo ilegítimo do usurpador Michel Temer, as mulheres são claramente prejudicadas, seja porque não se reconhece a claríssima diferença entre mulheres e homens em relação à jornada de trabalho, de qualquer que seja a classe social. A jornada das mulheres é muito superior à jornada dos homens, qualquer que seja a classe social. Estudos no campo da sociologia do gênero, combinados com estudos no campo da sociologia do trabalho, revelam que até hoje, mulheres com a mesma formação, exercendo o mesmo cargo, com o mesmo tempo de serviço, recebem, doutor Julianelli, de 30% a 36% menos que os seus correspondentes homens, no mesmo cargo, com a mesma formação, com o mesmo tempo de serviço. Então, senhora presidenta, deputada Fatinha, deputados aqui presentes, quem nos segue pelas redes sociais, nos assiste pela TV Alerj, hoje é um dia de luta, hoje é um dia de demarcação da luta das mulheres e, sobretudo, um momento para que a gente possa refletir, cada um de nós, homens e mulheres neste parlamento, quais têm sido nossas posições, doutor Julianelli, nossas posições, nossos votos, em que medida, por um lado, discursamos sobre direitos e, por outro lado, na hora do voto, às vezes, não damos correspondência ao discurso que pronunciamos. Porque eu tenho dito, e aí concluo, o Poder Executivo pode ser avaliado, que o Poder Executivo discursa, produz textos, enfim, mas ele tem que ser avaliado pela forma como executa o orçamento. Nós, no Parlamento, também discursamos, e não é pouco, discursamos, também produzimos documentos, mas temos que ser avaliados, ao fim e ao cabo, pela forma como votamos. Então, quero aqui chamar a atenção dos deputados e das deputadas, de modo geral, que todos discursamos hoje sobre os direitos das mulheres, a defesa de seus direitos, mas é bom que todos reflitamos sobre as nossas condutas parlamentares e, na hora que as matérias estão colocadas diante de nós, como nos pronunciamos, como votamos e que caminho decidimos. Todo apoio à luta das mulheres. Vamos agora ao encontro da Marcha das Mulheres na Candelária.